Na última aula, conhecemos um pouco sobre os diversos tipos de shell que o Linux nos disponibiliza. Dando seguimento ao nosso conteúdo, iremos agora conhecer um pouco mais sobre os comandos mais comuns utilizados no shell. Bom, os primeiros comandos que iremos estudar são os comandos responsáveis por ajudar-nos com outros comandos, ou seja, comandos que nos permitam conhecer um pouco mais do que nós iremos utilizar. O primeiro destes comandos é o comando man, que tem sua grafia da seguinte forma, como vocês podem ver na tela. M-A-N. Este comando ele serve para que sejam exibidos manuais de utilização que existam em seu sistema e que se referenciem a algum tipo de comando ou algum programa que foi instalado recentemente no computador. Uma demonstração da utilização do comando man pode ser para verificarmos o próprio manual do comando man. Então, digitaremos man, espaço, e o próprio comando que vamos pesquisar, que é, neste caso, o man mesmo. Caso tenha, então, como existe uma entrada de manual para o comando man no nosso sistema, é exibido essa entrada, informando o que ela é, ou seja, um manual PagerUtils, informando o nome do comando, as sinopses de utilização do mesmo, a descrição do que o comando faz e exemplos de utilização, bem como parâmetros e opções que o próprio comando utilize. Correto? Isso tudo você pode verificar dentro do mesmo. Para sair do comando, você só precisa digitar dois pontos e Q. Isso virá fechar a entrada de manual. Existe uma forma de que possamos verificar as opções, ou seja, os parâmetros, porque em alguns casos não precisamos verificar toda a documentação do programa, só queremos alguns parâmetros para a utilização do mesmo. Para verificar isso de uma forma mais sucinta, iremos utilizar um parâmetro no nosso comando. No caso, utilizando no comando man, iremos usar o parâmetro "-help", que vai nos exibir opções mais comuns ao programa, que também pode ser substituída pela opção "-h". Isso tudo decorre de que o Linux, em seu desenvolvimento, quando foi portado das soluções Unix para Linux, ele guardou algumas das formas de utilização do Unix que utilizavam nomes longos, ou neste caso, o "-help", sendo trocado por "-h", mas as duas opções são utilizadas normalmente. Bom, o que vocês devem ter notado ao verificarmos com o "-h" ou "-help é que o texto acaba por ficar dividido em mais de uma tela. Você teria que ir lá e rolar o texto para cima para poder verificar toda a entrada de padrão de texto. Isso hoje em dia é extremamente simples, no caso aqui que eu estou utilizando um computador com ambiente gráfico normal. Mas em alguns tipos de terminais, quando você não tiver um ambiente gráfico, isso não será tão simples de utilização. Uma das formas que nós podemos contornar esta falha é utilizar o comando, a verificação "-h", e aí utilizar um segundo comando juntamente com o seu comando man. Isso funciona no Linux utilizando-se o caractere pipe, ou seja, esse caractere que você tem no seu teclado, que são dois traços paralelos um sobre o outro. Você adiciona então o pipe e após o pipe nós iremos passar o comando que vai fazer com que nós tenhamos uma facilidade de leitura do conteúdo que vai ser exibido na tela. Nós temos dois comandos que podem ser utilizados nesse caso. O primeiro desses comandos é o comando more. Utilizando-se então o "-h pipe more", o texto já não vai escorrer por toda a tela. O que acontece? A primeira tela vai ser exibida e ele vai ficar truncado na última linha, aguardando uma interação do teclado para passar para a próxima tela. Ou seja, eu venho aqui, pressiono um Enter, ele vai subindo e assim nós vamos indo até o momento em que acabe o texto. Ou seja, quando chegar ao final do manual, ao final do texto, ele finaliza a exibição na tela. O segundo comando que nós podemos utilizar, que é um pouco mais completo, é o less. O que o less faz? O less faz basicamente a mesma coisa que o man, com a diferença que no man nós tínhamos, que o more, com a diferença que aqui quando utilizamos o more, eu não tinha a opção de retroceder o texto, ou seja, eu não consigo abaixar o texto e agora eu não tenho como subir e verificar alguma coisa que já passou na tela. E com o less não, o less já nos dá essa opção. O less vai truncar e vai ficar esperando. Eu posso baixar o texto normalmente pela barra de rolar, pelo
setas de rolagem e posso retroceder o texto. E também nós podemos buscar dentro do texto. O caractere universal para buscas no sistema Linux, e que você pode até verificar, inclusive, que funciona nos seus navegadores de internet, ou seja, se abrires um Google Chrome, um Firefox, e digitar e apertar a contrabarra, essa que apareceu no cantinho aí agora, você pode verificar no seu computador, essa barra, desculpe a barra, ela serve para que façamos uma busca. Então nós vamos digitar a barra e aí começamos a digitar um texto que nós queremos buscar. Por exemplo, vamos procurar formatar dentro do documento e apertar o Enter. Ele vai marcar todas as partes onde nós temos a palavra formatar dentro do nosso texto. Ou seja, o less nos dá quase que um editor. Bom, agora vamos supor que possuímos um arquivo de texto com diversas informações e precisamos conferir algumas porções daquele texto apenas para confirmar a integridade daquele arquivo. Nós temos dois comandos que permitem que façamos essa consulta facilmente. O primeiro desses comandos é o comando head, que, como o próprio nome se diz, cabeça, ele quer dizer, ele vai ler uma porção específica do início do nosso texto. A sua utilização é simples, você só precisa digitar head, o nome do arquivo que você quer ler, no caso aqui eu tenho um arquivo com uma informação chamada arquivo 1, e pressionar o Enter. Ele vai lhe trazer as primeiras linhas do início desse arquivo. Mas digamos que o que nós queremos verificar não está no início do arquivo, e sim está ao final do mesmo. Então nós vamos utilizar o comando tail, que é um comando que vai ler o final deste arquivo. Então, aplicando o tail no mesmo arquivo 1, nós vamos ter a exibição das últimas linhas do arquivo, certo? Esses dois comandos, eles possuem diversos argumentos que podem ser verificados, diversos parâmetros que podem ser verificados através dos comandos de manual que nós estudamos anteriormente, como o help, vai nos mostrar informações ali onde ele pode contar quantas linhas nós queremos que sejam lidas e outras informações, tornando assim os nossos comandos um pouco mais efetivos. Em situações futuras, iremos verificar a utilização de alguns argumentos combinados com